Olá a todos, meu nome é Jéssica Carvalho, eu sou estudante de IFCE Campus Ubajara, eu participo do programa PIBID, que tem parceria com o Colégio Marques de São Benedito. Hoje eu vou trabalhar um resumo sobre cinética química. Para isso, a gente vai verificar alguns tópicos, que é a velocidade das reações químicas, a velocidade média e a diferença na velocidade das reações químicas. Também vamos tratar com a teoria das colisões, a energia de ativação e os fatores que influenciam na velocidade, que são a concentração de reagentes, a superfície de contato, a pressão, temperatura e os catalisadores, além da fonte. A energia química. A energia química ela vai estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que alteram esta velocidade. Mas no final, o que seriam as reações químicas? As reações químicas elas são resultado de ações entre substâncias que geralmente formam outras substâncias. A velocidade das reações químicas é o tempo em que os reagentes eles são consumidos para formar produtos. Aqui vocês podem verificar dois reagentes, que é a soda cáustica e o ácido clorídrico. Ele vai formar o sal de cozinha e a água. Aqui é a equação. O hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico, ele vai formar o cloreto de sódio mais a água. Os dois primeiros, eles são os reagentes, e os dois últimos, que é o cloreto de sódio mais a água, eles são os produtos. Essa setinha aqui verde, ela é o símbolo da transformação química. Nesse processo, ocorre o consumo de um ou mais reagentes para a geração de produtos. A velocidade média das reações químicas é a variação na quantidade de um reagente ou produto em um determinado intervalo de tempo. Esse aqui, ele é muito importante para sabermos a velocidade em que um reagente ele foi consumido ou a velocidade em que um produto foi formado. Aqui a gente tem a formulazinha. A velocidade média ela vai ser igual à concentração da variação da quantidade da substância dividido pela variação do tempo. Nessa imagem aqui, a gente pode verificar no tempo inicial, que é o T1, os reagentes. Aqui a gente só vê totalmente só reagentes e no T5 só temos o produto. Mas por que isso aí ocorre? Vamos lá ver aqui, ó. Antes de acontecer a reação química, é máximo a quantidade de reagentes e não há nenhum produto. Quando um dos reagentes é totalmente consumido, formam-se os produtos e a reação termina, como vocês podem verificar aqui no T5. Exemplo, uma reação química genérica pode ser representada pela equação Azinho azão mais Bzinho Bzão vai gerar Czinho Czão mais Dzinho Dzão. Onde o azão e Bzão eles são reagentes e o Czão e o Dzão são os produtos. Já o Azinho e Bzinho, o Czinho e o Dzinho, eles são os coeficientes da equação balanceada. Elas vão variar. Portanto, a velocidade de consumo dos reagentes e de formação dos produtos podem ser expressas da seguinte forma. O consumo, gente, não pode esquecer, consumo são os reagentes, são o azão e o Bzão. Aqui, a velocidade média vai ser igual à variação da concentração de azão dividido pela variação de tempo. Ou, velocidade média vai ser igual à variação da concentração de Bzão dividido pelo tempo, variação do tempo. Já a formação, quem vai formar são os produtos vão ser formados. A fórmula dele é velocidade média vai ser igual à variação da concentração de Czão dividido pela variação do tempo, ou velocidade média vai ser igual à variação da concentração de Dzão dividido pela variação do tempo. A diferença na velocidade das reações químicas, elas podem ser de três tipos. Reações rápidas, quando ocorrem instantaneamente com a duração de microsegundos. Exemplo, a queima do gás de cozinha. Ou reações moderadas, quando eles levam de minutos ou horas para serem finalizados. Um exemplo é a queima do papel. Ou ainda podem ser reações lentas, elas podem durar séculos porque os reagentes combinam-se lentamente. Um exemplo é a formação do petróleo.
A teoria das colisões. Ela não pode esquecer, ó, colisão, gases. Ela é aplicada para reações gasosas. A reação química ocorre quando os reagentes estão em contato através de colisões. Vocês podem verificar isso na imagem abaixo. As colisões elas precisam ser efetivas, orientadas. Isso garantirá que as moléculas adquiram energia suficiente, energia de ativação. Mas o que seria isso, a energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a formação do complexo ativado e a efetiva realização da reação. E esse complexo ativado seria o quê? É um estado transitório da reação entre os reagentes, enquanto os produtos finais ainda não foram formados. Você pode verificar aqui na imagem que a energia, para ela formar, né, os produtos, ela vai passar por um estágio, que seria esse aqui, que ele, antes de os reagentes se transformarem em produtos, ela vai precisar gastar uma energia, que é essa aqui, energia de ativação, que vai formar o complexo ativado. Ó, aqui, os reagentes eles estão em colisão efetiva. No complexo ativado, eles vão fazer a troca para formar os produtos. Aqui é só um lembretezinho para vocês, aqui uma curiosidade. As reações mais rápidas são as que apresentam a menor energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida será a reação. Um exemplo de energia de ativação no nosso dia a dia é a energia obtida pelo atrito para acender um fósforo. Fatores que influenciam na velocidade das reações são eles: a concentração de reagentes, a superfície de contato, a pressão, a temperatura e os catalisadores. A concentração de reagentes. Quando a concentração dos reagentes aumenta, a frequência de choque entre as moléculas também aumenta, acelerando a reação. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Vamos verificar aqui na imagem. Ó, quando eu tenho poucos reagentes, ocorrem poucas colisões, ou seja, a reação ela fica mais lenta. Quando eu tenho mais reagentes, ocorre a maior concentração, mais colisões, ou seja, a reação fica mais rápida. Superfície de contato. A superfície de contato ela vai ser direcionada para os sólidos, para reações entre sólidos. É a área de um reagente, que fica exposta aos demais reagentes. Como as reações precisam de contato entre os reagentes, concluímos que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Aqui vocês podem verificar que quanto mais espalhada, mais dividida, mais fácil vai ocorrer a reação. Ela vai ser muito mais rápida do que quando ela está inteira. A pressão. A pressão ela vai ser utilizada para os gases. Ela vai ser para reações com gases. Com o aumento da pressão, o espaço entre as moléculas diminui, fazendo com que tenham mais colisões, aumentando a velocidade da reação. Ou seja, quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Aqui vocês podem verificar na imagem. Aqui ele percorria um espaço muito maior. Quando vai diminuindo o espaço, vai aumentando a pressão e a velocidade da reação vai ficar muito mais rápida. Porque antes ele tinha que percorrer um espaço muito maior, agora ele vai percorrer um espaço muito menor. Que a quantidade de moléculas vai continuar a mesma, mas só que o espaço vai ser menor, ou seja, ele vai aumentar a velocidade da reação. Já com a temperatura. A temperatura vai corresponder ao grau de agitação das partículas. Quando a temperatura é alta, as moléculas estão mais agitadas, aumentando a velocidade da reação. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Tá aqui, ó, vocês podem verificar no exemplo aqui, que aqui ele está um pouquinho mais frio. A agitação das partículas ela é um pouquinho menor. Já quando ela vai aumentando mais, as moléculas também vão agitando mais. Aí quando a temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais agitadas as partículas ficam. Vamos lá para os catalisadores. Os catalisadores eles são uma substância capaz de acelerar uma reação química, sem ser consumida ao final da reação.
Um exemplo de catalisadores naturais são as enzimas, que elas são nossos catalisadores biológicos. Se uma reação ela tem uma duração lenta, você utiliza o catalisador para ela ficar mais rápida, ela vai acelerar a reação. A presença de um catalisador aumenta a velocidade da reação. Vocês viram anteriormente que numa reação existe uma energia de ativação. O catalisador ele vai diminuir essa energia de ativação, deixando uma reação mais rápida. A fontes é todamatéria.com.br, Cinética Química. Gente, muito obrigada por vocês assistirem, bons estudos. E se vocês quiserem, seguir, a gente está no Instagram como pibid.quimica.ubajara. Obrigada a todos e bons estudos.